Como ler a Bíblia em um ano? Esse é o tema que nós vamos trabalhar neste vídeo. E desde já eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para mais pessoas serem abençoadas. Então nós vamos direto para o tema: como ler a Bíblia. Muitas pessoas, não existe uma forma única de você ler a Bíblia, só uma forma única. Existem pessoas que começam em ordem cronológica, tem pessoas que começam de Gênesis a Apocalipse, como os livros estão na Bíblia, tem pessoas que começam conforme os personagens que eles se identificam, tem pessoas que começam com os livros que eles se identificam e por aí vai. Tem pessoas que começam pelo Novo Testamento, tem pessoas que começam pelo Velho e assim vai. Só que na grande maioria, muitas e muitas pessoas têm dúvida como ler a Bíblia, porque é muito difícil, né? Muitas pessoas se perguntam. E eu, há 9 anos atrás, quando eu li a primeira vez a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu li de Gênesis a Apocalipse. Depois li a segunda vez, lendo e estudando. E aí depois eu fui comprando uns livros, uns dicionários. E aí a minha mente foi abrindo um pouquinho mais. E através desse conhecimento que eu tenho, de ter feito toda essa leitura, hoje em dia eu tenho uma base de leitura para quem tem esse desejo de ler e de aprender um pouquinho mais. Que através de 12 livros da Bíblia, sua mente abre de uma maneira de você ter uma compreensão muito boa da palavra de Deus. Através desses 12 livros, depois você sai lendo os outros, os livros poéticos, os livros históricos de Josué, né? Os livros históricos e os outros livros aí para você ir fazendo essa leitura. Mas aí nós vamos trabalhar com esses livros, amém? O primeiro livro é o livro de Lucas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí depois vem Mateus, Marcos, aí vem o livro de João, Atos dos Apóstolos, Romanos e encerra em Hebreus. Dá 12 livros. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho o porquê desses livros, rapidamente, em poucos minutos. Não vou me delongar muito nesse vídeo, mas eu creio que vai ser muito edificante para a glória de Deus. E um texto bíblico para nós darmos início também é lá em Apocalipse 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e as guardem, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você é um bem-aventurado que está aqui ouvindo esse vídeo e querendo ter esse propósito de leitura para a glória de Deus, querer examinar as escrituras sagradas. Vamos lá então. O primeiro livro é o livro de Lucas, Lucas no Novo Testamento. Por que o primeiro livro, o livro de Lucas? Porque quando Lucas escreve, Lucas ele se converte aos pés de Paulo, né, sobre o ministério explosivo de Paulo, aquela graça que Paulo tinha. Então Lucas se converte para esse cenário. Então Lucas ele vai escrever para os gentios. A carta de Lucas é direcionada aos gentios, num geral para todos, mas um povo específico, os gentios. E aí, quando ele vai escrever, ele vai falar acerca de tudo que Jesus fez, a obra de Jesus. Ele começa dizendo que de Jesus, a descendência de Jesus desde Adão, e aí vai. Ele começa a falar, um exemplo, ele dá palavras-chave, né, falando sobre o turno de Abias, o nascimento de João Batista. Então ele dá muitos detalhes ali, isso é muito interessante. Então, para você que está começando, para dar aquele gás para sua mente, né, sentir aquela sede, você lê o livro de Lucas, que vai fazer total importância para você começar essa leitura. Depois que você lê o livro de Lucas, você vai lá para o livro de Gênesis. Gênesis significa começo, princípio, né? Você vai lá para o livro de Gênesis. E se eu for falar o livro de Gênesis, é tanta coisa que você vai aprender no livro de Gênesis. Deus sendo o criador dos céus e da terra, Deus criando os animais, Deus fazendo separação entre sol e chuva, Deus fazendo tantas maravilhas, Deus criando o homem à sua imagem, sua semelhança, Deus profetizando que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, Deus coloca o jardim do Éden, Deus cria o homem, todo esse projeto. Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: de ti farei uma grande nação. Abraão sai em torno da chamada do Senhor. Depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem os filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Gad, Azer, Zacar, Zebulon, Naftali, José e Benjamim.
apontando para as 12 tribos de Israel. Tudo isso você vai aprender no livro de Gênesis. Você vai começar a entrar nessa história patriarcal, o começo ali dessa história. E quando você chegar no livro de Êxodo, a palavra Êxodo significa saída. Quando o povo ficou cativeiro 400 anos de escravo cativeiro, porque se levantou um faraó que não conhecia José, e agora o povo está sofrendo, mas Deus fez uma promessa para Abraão lá atrás, e aí Deus vai cumprir essa promessa, mandando Moisés, o libertador, para libertar o povo ser liberto. O povo sai do Egito, e você vai ver toda essa história no livro de Êxodo, o povo saindo, o povo sendo liberto, Deus enviando toda a sua maneira gloriosa de agir, tirando o povo. O mar se abre, é uma glória total. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai aprender tudo isso, o povo indo para o deserto, passando por um processo com Deus. Aí quando você chega, depois que você lê o livro de Êxodo, quando você chega no livro de Levítico, quando você chegou no livro de Levítico, em Levítico você vai aprender sobre o povo que foi separado para cuidar das coisas do Senhor. Eles cuidavam das coisas do Senhor, que era o tabernáculo. E depois, quando se tornou o templo lá na frente, com Salomão. Então, quando eles estavam no deserto, cuidando do templo, quando Deus ele chama e diz, Arão vai ser o primeiro sumo sacerdote. Então Arão vira o primeiro sumo sacerdote. Então você vai aprender todas essas leis. Está cheio de leis ali para os levitas, para eles temerem ao Senhor, para eles estarem diante da casa de Deus. Então quando você terminar o livro de Levítico, você vai abrir a mente, entender o trabalho dos levitas, daqueles homens que estão na frente da que eles estavam fazendo, cuidando das coisas de Deus. Tudo isso você vai aprender. E logo depois, quando você lê o livro de Levítico, você vai entrar no livro de Números. No livro de Números nós vamos aprender Moisés fazendo a contagem do povo no Monte Moriá. Depois Moisés faz a contagem de novo. E aí Moisés começa a trazer toda aquela reflexão para o povo, para que eles voltassem a temer o Senhor, andar em retidão ao Senhor, tudo aquilo que o povo passou, as desobediências. E aí quando você chega no livro de Deuteronômio, você já vai chegar quando o povo é liberto, quando Moisés já está para morrer e o povo está para entrar na terra prometida, na Canaã. Josué vai ser líder e ali é uma fase nova. Você vai aprender toda essa história ali no livro de Deuteronômio. Aí você vai pular para o livro de Mateus. O livro de Mateus é tremendo. Mateus, quem escreve é Levi, que era publicano, então ele vai escrever para o cenário dos judeus. Então, quando você leu toda essa história dos judeus, você cai em Mateus, vai se encaixar certinho. Ele escreve para um cenário dos judeus. Aí você vai para o livro de Marcos. Quando você lê o livro de Marcos, você vai ver toda a profecia de Jesus, o Messias, como servo, se cumprindo. E aí depois você vai para o livro de João. João escreve a sua carta, apontando Jesus como Deus, e a sensibilidade que ele escreve, os atos do Espírito Santo, é glorioso no livro de João. Aí depois você vai para a carta de Atos dos Apóstolos. Quando você vai ler a carta de Atos dos Apóstolos, você vai ver o começo da igreja, a manifestação da igreja, os dons descendo vindo sobre a igreja. Depois você vai para a carta aos Romanos, você vai aprender sobre a salvação imerecida através de Deus, não por causa da lei, nem por causa dos homens, mas somente por meio de Cristo Jesus. Você vai aprender isso na carta aos Romanos. Depois você vai para a carta aos Hebreus. A carta dos Hebreus é fantástica. Você vai aprender um exemplo. Lá na carta aos Hebreus vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote. Que Cristo é o sumo sacerdote. Mudando-se a lei, muda-se o sumo sacerdote. Então por isso que o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque nós estamos debaixo da salvação que vem por meio de Cristo, somos servos dele. Então o livro de Hebreus ele pega uma enciclopédia, como fosse uma enciclopédia do Antigo Testamento, apontando todas as histórias, as narrações, as leis, e aponta como Cristo sendo superior. Glória a Deus. Então nessas cartas, nesse resumo, você vai aprender muito, muito para a glória de Deus. Quando você terminar de ler
sua mente vai abrir muito e aí você vai lendo os outros textos, tá bom? Até aqui para a glória de